Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula. Nós estamos estudando a revista Viver como Discípulo da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais. Hoje vamos ver a lição número 6, dando continuidade a 5, né, que era a parte 1 do mesmo assunto que trata dos elementos do relacionamento discipulador. Hoje vamos ver a parte 2 nessa lição. O nosso texto base, ele é Marcos, está em Marcos, no capítulo 16, nos versos 15 e 16, que disse assim: E disse-lhes, quem disse? Jesus, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, esse é o nosso versículo-chave, né, da nossa lição, aquele que vai embasar todo o estudo, né, dessa lição que vai falar elementos do relacionamento discipulador. Vamos orar, né, pedindo sabedoria a Deus para que possamos aprender esse assunto que é tão maravilhoso, né? Vamos pedir a Deus, então, que seja Ele a ministrar essa aula, né, essa videoaula. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome, Senhor. Teu nome seja louvado entre todos, porque só tu és Deus. É um privilégio para nós, Senhor, te conhecer tão de perto. E eu quero muito te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra, fazendo assim aquilo que te agrada, aprendendo dos teus preceitos, leis. E agora, Senhor, venho te pedir, Pai, que seja tu mesmo a ministrar esse assunto aos nossos corações. Transforma-nos, Senhor, em discípulos seus, que te agrade, que faça a tua vontade, Pai, que cumpra o teu ide, Pai. Pai, nos dê mesmo sabedoria para que possamos ter esse relacionamento, né, intencional, um relacionamento discipular e agirmos intencionalmente na vida daqueles que ainda não te conhecem, ainda não te têm como seu Senhor, seu Salvador. Então, ajuda-nos a fazer discípulos, ou seja, mais discípulos para o Senhor. É a oração que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos conhecer, então, os propósitos da nossa lição de hoje, no sentido do saber, no sentido cognitivo. Ao final do estudo da lição, você deverá entender que o relacionamento discipular é desenvolvido intencionalmente com a prática, né, de algumas ações que nós até vamos estudar, que estão intimamente correlacionadas, né, e que são fundamentais para que o discípulo se torne um discipulador. Esse é o propósito no sentido do saber. Agora vamos conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá amar seu discípulo, né? Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para que se perpetue enquanto aqui estivermos o princípio cristão. Vida na vida, esse princípio que diz isso, vida na vida. Agora vamos conhecer o propósito no sentido do agir. O que eu deverei fazer? Essa é a pergunta, depois que eu aprender a lição. Então, ao final do estudo, você deverá relacionar-se, acolher em amor sempre, né? Interceder pelo seu discípulo, ensinar o evangelho e supervisionar o crescimento espiritual de seu filho na fé. Ok? Então, conhecidos os propósitos, vamos então ao assunto, né? Ao assunto belíssimo. E vamos lembrar que vida discipular compõe-se de quê?
compõe-se do relacionamento entre o discipulador e o discipulado, não é isso? Oriunda de um movimento chamado a Grande Comissão, né? Que foi mesmo instituído pelo próprio Jesus, em cumprimento das palavras de Jesus em Mateus, né? 28, do capítulo 28, dos versos 18 a 20, né? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto... Bom, por aí vai, né? Para que nós fizéssemos discípulos, batizássemos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele estaria conosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos, né? Para nós irmos por todas as nações. Então, nós estudamos na lição passada, ou seja, na lição número 5, que é a lição anterior a essa, que todo cristão ou discípulo do mestre, né? Ele precisa de quê? Ele precisa cumprir esse chamado primordial de uma forma, diria assim, intencional. Ele tem que querer, ele tem que primeiro amar, querer cumprir aquilo que o próprio Jesus, né, instituiu, que é a Grande Comissão. E como ele vai fazer isso? Através de ações práticas, né? Que seriam, assim, relacionadas em forma... No caso aqui, nós apresentamos na lição 5 essas relações práticas, né? Em forma de um acróstico da palavra raízes. Então, nós vamos ver que essas ações estão interligadas entre si. Nós já estudamos as 3 primeiras ações do acróstico raízes, que foram das letras R, A e I, né? Que era relacionar-se, acolher, né? E interceder. Isso já ficou na lição 5, embora nessa lição vou passar rapidamente, fazendo uma ligeira revisão. E hoje nós vamos estudar zelar pela pessoa, né? Ensinar o evangelho e solicitar contas. Então, a nossa lição é uma lição até relativamente breve, né? Nós temos aí que ver essas ações, aprender com o que está sendo dito aqui para agirmos de igual forma. Então, nós vamos ver de uma certa forma, né? Cada elemento de um relacionamento discipulador. Vamos rever o título da nossa lição? Qual é o título mesmo da nossa lição que estamos estudando? Elementos do relacionamento discipulador, a parte 2. Nós vimos que está sendo feito através de um acróstico. Então, muito bem, estão aí preparados. Vamos rever? Relacionar-se. O que exige do discipulador, né? Que ele invista intencionalmente na vida da pessoa, a de ser discipulada por ele, naturalmente, né? Passando, então, a considerar, vamos dizer assim, esse relacionamento discipular como sua prioridade máxima de vida. É a coisa mais importante, não é? É nós levarmos a sério o que nós vamos fazer, porque estamos fazendo para o nosso Senhor Jesus. Isso exigirá o que de nós? Exigirá amor, né? Amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, né? Amor. Exigirá de nós tempo, que a gente invista tempo, dedicação, a exemplo mesmo de como agiu Jesus, né? Em todo o tempo, seu ministério terreno, no seu ministério terreno, que se dedicou a ensinar, né? Todas aquelas pessoas estavam ao redor, seus discípulos, não foi isso? Então, isso é relacionar-se, ok? Vai nos exigir que nós investamos o quê? De uma forma muito intencional, nosso amor, nosso tempo, a nossa dedicação, tenhamos compromisso, primeiro com
o nosso mestre, né? De levar para ele mais discípulos e compromisso conosco mesmo, né? Em fazer um serviço com excelência para Deus. Agora vamos ver também, nós vimos na aula passada, acolher. O que significa? Significando o quê? Significando que o discipulador, aquele que vai trabalhar na vida da pessoa, né? Do seu discípulo, ele deve estar disposto a quê? A assumir uma responsabilidade de cuidar bem de seu discipulado, buscando o quê? Vai buscar suprir, né, suas necessidades básicas de maneira individual e personalizada. Nós temos que lembrar que cada um é diferente do outro, né? Nós somos indivíduos. Então, vai buscar saciar suas necessidades básicas individuais e personalizada, né? Integrando essa responsabilidade primeiramente quer dizer, integrando o discípulo primeiramente e preferencialmente a um PGM, que é um pequeno grupo multiplicador, ok? Isso aí é muito importante, né? E depois a Igreja de Cristo, né? Conduzindo a Igreja de Cristo. Se você, como discipulador, você for assim, estiver à frente de um PGM, ótimo, você já vai integrá-lo no seu próprio PGM. Se não, caso você não esteja nessa liderança ou na liderança de um PGM, você vai encaminhá-lo a né? Aquele que for mais próximo da residência ou que tiver mais que vai atendê-lo melhor. Bom, então agora vamos ver, fazendo parte dessas ações práticas, o que é interceder, né? O nome já diz, o discipulador deverá estar o quê? Exercendo a prática diária da disciplina espiritual, não é isso? Da oração. Nós temos como prática, né, essa disciplina que é orarmos, além de meditarmos na palavra, nós temos que orar, né, interceder pela pessoa, né, com quem nós desenvolvemos um relacionamento discipular, entregando a vida dessa pessoa no altar de Deus, pedindo a Deus que quebrante o seu coração, né? Não é isso? E também pedindo sabedoria na condução do relacionamento, os desafios apresentados, né, durante toda essa etapa, que certamente aparecerão, e principalmente agradecendo a Deus por todas as conquistas e vitórias alcançadas. Tudo bem? Então, aí nós vimos os 3 elementos estudados na lição 5. Então, vamos ver os elementos estudados nessa que iremos estudar e que irão compor, né, todo o conjunto de ações práticas que nós devemos exercer na vida do nosso discipulado. Agora, vamos ver zelar pelo discípulo. Lembrando, nós estamos estudando em forma de acróstico da palavra raízes. Então, o Z é zelar pelo discípulo. O zelo, eu diria que ele está intrinsecamente relacionado, né, ao amor. Não é isso? Porque só quem ama de fato uma pessoa de todo o seu coração pode cuidar dela de uma forma, diria, paternal, né? A exemplo de Paulo, que nós estudamos na lição 4, né? Vocês querem ver Jesus mesmo em João, no capítulo 13, no verso 34, ele nos exorta o quê? A amar uns aos outros como ele nos amou. Podem conferir. Lá em João 13, 34, Jesus fala isso, não é isso? Quem ama ao seu próximo está disposto a cuidar, né? A investir tempo e a garantir também a integridade da pessoa com quem está se relacionando.
Então, nós temos que amar para conseguirmos zelar, né, por ela. O zelo, naturalmente, ele requer um tipo de amor diferente, que é o amor sacrificial. Então, o zelo requer um amor sacrificial. E o que isso significa? Vocês sabem? Então, eu diria assim que muitas vezes nós precisaremos de sacrificar, ou seja, abrir mão, né, de alguns afazeres nossos, de alguns compromissos que já tenhamos assumido em prol de cuidar, do cuidado que nós devemos dispensar ao nosso discipulado, em prol da atenção que deveremos também dar a ele, né? Ao nosso discípulo, em outras palavras, a quem nós estamos discipulando. Então, nós muitas vezes devemos o quê? Ou temos que fazer isso, né? Abrir mão mesmo de um compromisso, enfim, precisaríamos sacrificar alguma coisa, nem que seja assim, hoje eu estou tão cansado, queria agora tirar o dia para descansar. Não, a nossa prioridade maior deve ser o nosso relacionamento discipular, né? E quando agimos dessa forma, nós estamos o quê? Investindo vida na vida. Esse é um dos princípios, né? Não foi assim? Jesus não investiu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida? Então, e assim nós temos que agir como o nosso mestre Jesus fez por nós, né? Porque ele se dedicou, ele dedicou a sua vida por nós, nos amando incondicionalmente, a ponto até de morrer por nós, né? De se entregar para que hoje nós pudéssemos ter essa esperança maior de vida eterna, né? Tivéssemos vida nele, esperança, né? De termos vida nele, e temos e usufruímos a partir dessa própria vida, e sabendo que a vida eterna, né, nos aguarda. Oh, aleluia! Jesus também, ele demonstrava seu zelo, né, pelas pessoas ao se preocupar com as necessidades básicas, com as necessidades delas, né? Pois ele sempre perguntava o quê? Que queres que eu faça? Ele deixava a pessoa à vontade, né? Ali, normalmente, as pessoas estavam atrás de um milagre, eles respondiam, eu quero, Senhor, que eu volte a enxergar, que eu ande, que eu sou paralítico desde nascença, e não sei, mas o que eles dissessem, Jesus faria, né? E eles faziam isso, iam atrás de Jesus, porque tinham fé, né? De que ele fosse saciar, né, a sua vontade. E assim nós devemos também agir, perguntando, né, a quem estamos discipulando, né, que estão à nossa volta, como posso ajudar? Né? Nós devemos perguntar. Bom, vamos então agora passar nós já vimos o zelo, né? Raízes, agora vamos estudar o ensinar o evangelho. É isso que significa o ensinar o evangelho. Gente, o que se espera, né, do discípulo é que ele venha a ter uma experiência, né, uma experiência real de quê? De transformação de vida, assim como nós tivemos, à medida que comece a conhecer e até a meditar, né, constantemente na palavra de Deus, que ele sofra, que ele tenha essa transformação de vida, que é sempre uma transformação para bem melhor, não é? Aquilo que nós fazíamos antes, nós deixamos de fazer quando meditamos, aprendemos a vontade de Deus. Agora não mais a gente vive, né? Mas Cristo deve viver em nós e nós devemos viver para Ele, né?
para agradar o seu coração, buscando sempre conhecer e acatar a sua vontade. Assim fazendo, né? A pessoa passa o quê? A se alimentar, né? A se alimentar espiritualmente. É isso que nós desejamos do nosso discípulo, que ele passe a se alimentar espiritualmente, né? Falando e até buscando, como eu disse, conhecer a vontade do Mestre para a sua vida. O que Jesus faria no meu lugar se estivesse aqui nessa situação, né? Então, ele deve também aprender a se perguntar, parar em certo instante em sua vida e a meditar como Jesus agiria, né? Então, é claro que a vontade, a palavra que ele vai estar aprendendo, vai sempre confrontar com ele, com aquilo que ele, discípulo, faria ou desejaria fazer. Será que o que eu estou decidindo é o que Jesus vai agradar o coração do meu mestre, o coração de Jesus? Ele faria isso? Ou ele espera que eu haja assim? É isso aí. Então, dentro de um processo chamado de crescimento espiritual, porque isso vai gerar nele esse crescimento, onde o discípulo vai começar a caminhar em direção à sua maturidade. Não é? Eu sempre digo que o crescimento espiritual acontece a partir da nossa decisão, né? De reconhecer primeiramente que Jesus é o Filho de Deus, aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. E aí a gente começa a meditar em tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada e a gente começa a caminhada, né? De um crescimento espiritual constante, ascendente, até nos sentirmos o quê? Maduros, né? Até atingirmos, né, a maturidade cristã, vamos assim dizer. E quando isso acontece, o discípulo já estará o quê? Pronto, né? Já estará pronto para se tornar também um discípulo multiplicador. Olha só, pois já terá acumulado nele, em si mesmo, uma experiência, uma bagagem de experiência de vida espiritual, tal como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que foi o quê? Primeiramente discipulado por Barnabé, né? Por algum tempo. E depois de alguns anos, ele passou a ter um relacionamento, diria assim, um relacionamento discipular mesmo, né? E paterno com quem? Com Timóteo, com Tito, até com Onésimo mesmo, tratando-os como filhos amados na fé. Então, ele passou a ter esse relacionamento discipular, paternal e amoroso, né? Filhos amados na fé. Ok, e agora vamos ver da palavra do acróstico raízes o S. O que significa? Significa solicitar contas, que nada mais é do que supervisionar o progresso, né, do crescimento espiritual do seu discípulo. Veja bem, o seu discípulo não é seu sem antes se tornar de Jesus. Apenas você, como um discípulo de mais tempo na estrada, no caminho estreito, vai então ensinar a esse que agora entregou a sua vida para Jesus o que você já aprendeu, vai dar a mão a ele, caminhar algumas milhas nesse caminho, ajudando, ensinando, exortando tudo aquilo que você acumulou como experiência, para que ele também cresça espiritualmente falando mais rápido e atinja a maturidade para que se torne também um discípulo multiplicador, ok? Ora, onde nós também vamos identificar uma área específica da sua vida, que será preciso ser mais trabalhada, de repente, né, à luz do Evangelho de Cristo. Então, vocês veem que esse processo pode ser feito durante a sua caminhada com o discípulo. Você vai
começar, então, a supervisionar, né? Já fazer perguntas, já vai ensinando, ministrando aquilo que você está sentindo à luz do Evangelho de Deus, que precisa ser mais trabalhado, né? Algum conceito errado, alguma coisa que ele ainda não esteja fazendo com excelência, né? Se houverem, assim, por exemplo, conceitos equivocados, né? O discipulador, que isso acontece, né? Terá oportunidade e deverá de alinhá-los segundo os valores do reino de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Sempre em busca de quê? Do aperfeiçoamento, né, do seu discípulo. A exemplo de Efésios 4, né, do 11 ao 16, que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, todos compondo um só corpo, onde a cabeça era Cristo, né? E todos caminhando como unidade. Então, você vai tentar ajudar e certamente conseguirá, porque esse é o papel de todo discipulador. Assim, nessa etapa, vamos lembrar que ela pode ser feita e deve ser feita durante a caminhada com o seu discípulo, e é feita em amor, não esqueçam disso, né? Então, nessa etapa, eu diria que é válido que o discipulador, sempre muito preocupado, né, com o desenvolvimento do seu discípulo, desenvolvimento que eu digo espiritual, ele faça algumas perguntas, alguns questionamentos, com o intuito mesmo de verificar o seu progresso, ou seja, o grau de amadurecimento cristão, né? Através de um relacionamento discipular, eu diria assim, honesto, íntimo, né? Profundo, transparente com ele. Tudo bem? Estamos caminhando já e hoje a videoaula é rapidinho. Vamos para a conclusão do nosso estudo lindo. Vamos rever então? Vamos rever? Dentro de um relacionamento discipular, né, entre o discipulador e o discípulo, existem elementos que estão diretamente relacionados ou interrelacionados à vida discipular, tá? E que foram, no caso, apresentados, né, por meio do acróstico raízes, da palavra raízes, nas aulas 5 e 6, eu acho que é isso, do nosso estudo de hoje. Que elementos foram esses que nós vimos? Vamos rever aqui como conclusão. Nós vimos relacionar-se, como que nós devemos relacionar-nos com os nossos discípulos, estudamos como devemos acolhê-los, interceder sempre, né, por eles, zelar pela pessoa, sempre em amor, ensinar o Evangelho, né, à luz da Bíblia Sagrada, e supervisionar o desenvolvimento do discípulo, que é o mesmo que solicitar contas, né? Seu progresso espiritual, seu amadurecimento, se existe algum conceito ainda equivocado à luz do Evangelho, né? Buscando, então, tornar a coisa mais transparente, corrigi-lo, né? Sempre muito em amor. E assim chegamos ao final de mais essa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido e até breve, né? Com mais uma videoaula. Fiquem com Deus e até lá.